Senhor em oração. Querido Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, no começo dessa semana, lembrando das bênçãos, Senhor, que o Senhor concedeu a nós no passado, mas lembrando daquelas que o Senhor há de conceder a cada um de nós, Senhor. Lembramos-nos da Tua cruz, da graça que foi concedida a todos nós pela Tua salvação, Senhor, pelo Teu sacrifício, e por isso oferecemos os nossos louvores, o nosso culto a Ti, ó Deus. Aceite o nosso louvor, Senhor, que seja um cheiro suave a Ti, Senhor. Que a Tua graça nos acompanhe durante essa semana, que o Teu Espírito inunda o nosso ser nessa noite, Senhor, com a Tua palavra, e que possamos sair daqui, Senhor, plenos da graça de Deus, plenos do Teu amor e revigorados, Senhor, para mais uma semana, levando a Tua palavra, Senhor, onde quer que estejamos, que sejamos luz e sal da terra. Obrigado, Senhor Jesus, e é por isso que eu oro. Amém.
Amém. Passado o mês da reforma, né, de tantas reflexões que nós fazemos, 507 anos, desde que houve esse grande movimento na história da igreja, que impactou tanto, e dá para se dizer que voltamos aos braços do Pai como igreja. A igreja que eu estou falando nesse momento, nós temos a igreja de alvenaria, né? o templo, ou a catedral, ou o salão que nós usamos como um espaço onde os irmãos congregam juntos, mas também há a igreja como corpo de Cristo místico, de qualquer denominação, de qualquer língua, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer lugar onde estejam reunidos os irmãos remidos pelo sangue de Jesus. Na Reforma Protestante, pode me alcançar ali a Bíblia? E na Reforma Protestante nós voltamos a olhar para esse livro aqui com mais carinho. A igreja, a Reforma Protestante não refundou a igreja, ela não fez nada além do que voltar para os braços do Pai, onde Ele fala conosco diante do altar. E isso é uma figura para quando nós estamos diante de Deus, no nosso quarto de joelhos, orando, estudando, folheando, compreendendo o que é mais importante, compreendendo, renovando a nossa mente, que é pecaminosa, pela mente de Cristo que está aqui. O nosso código moral, corrompido pelo pecado, nós voltamos para cá e nós renovamos o nosso entendimento. O Espírito de Deus nos abençoa para que nós possamos entender isso aqui. Quando se fala dos 5 solas da reforma, sola Escritura, somente a Escritura tem as palavras de vida eterna. Somente Cristo tem as palavras de vida eterna. Somente a Deus a glória. Somente a fé que nos salva. Somente pelas Escrituras nós podemos alcançar vida e vida em abundância. O contexto onde essa grande reforma aconteceu era um contexto onde o que importava era o templo, era o sacerdote, era o concílio de diversas papas, bispos e pessoas encarregadas de ensinar, mas eles estavam mais preocupados com o seu próprio poder e não em manifestar o poder de Deus, não em ensinar a palavra. Isso que eu digo para os irmãos: o caminho correto para se louvar a Deus é a luz da palavra. Nós não podemos inventar alguma coisa nova para adorar a Deus. Nós não podemos inventar alguma doutrina nova para adorar a Deus. Nós não podemos inventar nada. Nós, aqui como o pastor é o nosso líder, é aquele que nos
conduz para um caminho correto, para um caminho de ortodoxia, essa palavrinha mais difícil, um caminho estreito e correto que Jesus deixou para nós mediante a sua palavra. A função dele aqui, a pessoa lá fora pode ver, o pastor daquela igreja. O pastor, ele é o servo, ele é aquele que é humilhado mais do que todos. É aquele que conduz você para o caminho da salvação. Ele é servo do Deus Altíssimo para que ele não faça que você caia. Ele é servo do Deus Altíssimo, ele é servo de cada um dos irmãos que estão depositando a sua fé e a sua esperança no Deus que ele proclama. E se ele proclamar um Deus errado, um Jesus errado, se ele inventar um Jesus de sua cabeça, ele estará levando os irmãos para a perdição. Se ele inventar que existe um Deus mãe, se ele inventar que existe um Jesus que é diferente daquilo que a palavra revela, se ele inventar uma doutrina da Trindade que não seja aquela revelada na palavra, ele estará levando vocês para a perdição. Por isso que a responsabilidade é tão grande de voltar aos braços do Pai eterno, aquele que foi tão bondoso que entregou seu Filho unigênito, para que você creia e para que você tenha vida eterna. Amém? Fugiu, homem crema de Deus.
Preparando para ouvir a mensagem dessa noite, vamos falar sobre oração, devoção e o cuidado que Deus tem conosco. Boa noite a todos. Então, quando que foi mesmo a reforma? Dia 31, né? E devemos comemorar, né? Foi um marco na história do mundo. Isto é, todos nós, toda a história foi afetada com a reforma protestante. Por quê? Porque foi o surgimento das universidades. A maioria das universidades hoje, no mundo,
ateias, inclusive, elas surgiram pós-reforma. Porque uma das características da reforma era que as pessoas precisavam aprender a ler, precisavam ser educadas para que tivessem a capacidade de, por si mesmas, irem até as Escrituras e lerem e interpretarem mediante a ação do Espírito Santo. Isto é, para que não houvesse um intermediário para interpretar para cada um. Cada um é competente diante de Deus e responsável em ler e estudar as Escrituras Sagradas, né? Então, a Bíblia ela foi traduzida primeiro lá para o alemão do mercado, um alemão mais simples, do povo, para que o povo pudesse ter acesso à leitura, né? Para que não ficasse à mercê de intérpretes que pudessem desviar o povo. Nós temos muito que agradecer. Muito do que o mundo é hoje, em termos de educação, se deve à reforma protestante. E é muito interessante o que aconteceu no decorrer dos anos, é que hoje em dia o departamento de teologia dessas grandes universidades, no mundo todo, é um cantinho lá, né? As universidades cresceram em outras ciências e foram deixando sucateado a área de teologia, mas elas foram fundadas com o curso principal. Qual que era o curso principal na fundação? Era o curso de teologia, né? Mas depois, com o advento de diversos movimentos, como o modernismo, por exemplo, as coisas foram mudando, né? Mas hoje nós somos resultado desse mover de Deus na história, né? E por isso que nós estamos aqui adorando a Deus, e adorando a Deus conforme as Escrituras Sagradas. Mas será que os ataques às Escrituras acabaram? O que os irmãos acham? Nunca acabou, né? Esses dias... Tá certo esse microfone? Acho que está, né? Esses dias eu fui num estacionamento. O estacionamento ali tem aquela... A Jane gosta de comer naquele lugar lá, calçadão. Atrás tem um estacionamento, né? E o dono do calçadão, o dono do estacionamento, o cara que estava lá, eu vi que ele tinha um linguajar evangélico. Perguntei: você é evangélico? Ah, sim, eu também, tal. Qual a sua igreja? Daí ele falou: minha igreja ela não tem nome, tá? É a tal da igreja sem nome. Daí eu já... E aí eu queria que os irmãos entendessem o seguinte: quando a gente está ligado, né, ao pastoreio, à igreja, fala uma coisa, vem um leque de informações na cabeça da gente, e uma palavrinha já revela muitas coisas. Então, quando ele falou assim, igreja sem nome, o que eu lembrei? Eu lembrei, só para os irmãos terem uma ideia, eu lembrei do Watchman Nee, eu lembrei do Witness Lee, eu lembrei de todo o movimento que veio em decorrência desses caras. Eu me lembrei de um livro que uma vez eu comprei numa livraria em Maringá, sobre igreja local, tá? Eu me lembrei de um movimento herético que vem desse grupo. Isso eu fui no estacionamento. Daí um dia... eu fui no meu mecânico, o Dino. Cheguei lá, estava conversando com o rapaz, e daí, o Dino falou: esse é o pastor ali da igreja, me apresentando, e eu sou da igreja tal, tal. O rapaz falou, né? Eu perguntei: mas qual a igreja? Ele falou: a minha igreja não tem nome. Igreja sem nome.
Daí o que aconteceu na minha cabeça? Eu lembrei do Ashmani, do Witness Lee, do Pedro, como é que é mesmo? Agora esqueci até o... Pedro Dong, né? O que normalmente alguém diria, que bom, irmão, tá aqui. Eu lembrei de um monte de coisa. Daí, só para diminuir a conversa, eu fui visitar uma prima, junto com a Marilda. Cheguei lá na casa dela, fazer a visita, eu olho na estante, e o que eu encontro nessa estante? Eu encontro nessa estante diversos livros. Ela é católica, né? Inclusive trabalhou muito tempo como secretária do padre, né? Só que lá na estante dela tinha livro dos padres, lá, padre Reginaldo, padre sei lá o quê. Tinha livro da Ellen White, né? Do Adventismo. Tinha livro também desses caras aí da igreja que não tem nome. E a filha dela é da igreja que não tem nome. E o que me veio na cabeça? Veio na cabeça que nós estamos sendo bombardeados. Esses dias eu passei ali num lugar, aqui em São José, estava escrito a Igreja de São José. Porque a igreja que não tem nome, deixa eu explicar para os irmãos um pouquinho antes de pregar, ela acredita que existe uma igreja só em cada localidade. Por isso que o nome dessa seita é Igreja Local. A seita da igreja local. Eles não têm nome porque eles acreditam que cada cidade só tem uma igreja. Tá? Então tem a igreja de São José. E daí nós que somos batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, nós somos filhos da grande prostituta, segundo eles. Nós estamos perdidos, porque só são salvos quem participa da igreja sem nome. Estão entendendo? Segundo eles. É uma seita. Eu pensei, mas que seita danada, porque eu já li muito livro, né, do Ashmani, daí eu fui ver e descobri que eles são, olha bem, não é nenhuma novidade, eles são, o que eles ensinam é do 3º século da era cristã. Que século que nós estamos, Gabriel? Hã? Eles são do 3º século. Os ensinamentos deles. Eles são sabelianos, porque naquela época tinha um cara chamado Sabélio que ensinava essas coisas. Eles são unicistas, que eles não acreditam na Santíssima Trindade. Eles são monarquianistas, porque eles acreditam que existe um Deus apenas. E eles são patriopassionistas, que nome difícil, né? Patriopassionista, porque eles acreditam que Deus foi quem morreu na cruz. Deus Pai. Por isso que é patriopassionistas. E eles são também modalistas. O que é ser modalista? É tudo meio complicado. Os irmãos já vão entender porque eu estou falando. Porque assim, o Mateus, quando está na casa dele, ele é marido. Quando ele está na empresa, ele é empregado da empresa. Quando ele está na igreja, ele é irmão na fé. Mateus. E eles pensam em Deus assim, que Deus na cruz é Jesus. Então é só a máscara de Jesus. Não existe a segunda pessoa da Trindade. E quando o Espírito é derramado sobre a igreja, é Deus com a máscara de Espírito, mas é o mesmo, que não é Pai, Filho, Espírito Santo, como nós cremos na triunidade e na trindade, conforme a Bíblia fala. Eles ensinam algo totalmente destituído de fundamentação bíblica, reprovado como heresia no 3º século, e eles estão andando por aí, e levando muita gente.
para crer num Deus que não é o nosso Deus, num Jesus que não é o nosso Jesus, que nem existe para eles, porque ele confunde a ideia de Jesus com o Pai. E aonde que eles estão? Aonde que eles estão? Será que eles estão entre nós? Eu fui ver quem são esses patriopassionistas, esses unicistas, né? Porque tem ali a igreja local que acredita nessas coisas. Daí eu descubro que tem diversas igrejas que creem na mesma coisa que eles. Por exemplo, a Igreja Voz da Verdade, alguém já ouviu falar? A gente canta direto aqui as músicas, né? Me diga uma música aí da Voz da Verdade. Toda a minha vida, ó Senhor, eu louvarei. Essa deles. Qual mais? Aquela do céu, como é que é mesmo? Alguém pode me ajudar? A gente canta aqui. Tão linda. Estou dizendo que a música é feia, não. O conjunto é de uma qualidade extraordinária. Só que os caras brigam contra todos aqueles que acreditam que Jesus é uma pessoa da Trindade. Estão entendendo? Eles estão por aí. Esses dias eu comentei sobre o pastor que deu uma caveira para cada irmão da igreja. Pedi até para Elisier fazer uma pesquisa, não sei se ela fez, né? Uma caveira. Já pensou o irmão vir na igreja ganhar uma caveira para levar para casa? O que os irmãos acham? Né? E eles estão aí. Ou naqueles que creem que Jesus assumiu a natureza de Satanás, que na cruz Jesus virou o Satanás. Estão entendendo? Quem são estes? Isso daí está escrito no nome de um livro, assim, o nome de Jesus, é o nome do livro, do Kent Reagan. Que você entra na igreja, eles dão de presente para você. A maioria das comunidades creem nisso. Que Jesus assumiu a natureza de Satanás. E mais do que isso, acredito que Jesus foi no inferno para sofrer. Que a cruz não foi suficiente. Eu estou falando isso por causa da reforma protestante, irmãos. Teve gente que morreu por causa da palavra. E hoje, muitos séculos depois, nós estamos tratando, nós como igreja, como um todo, todas essas coisas, com aquela história do tanto faz. Importante cada um creia no que quer, né? Para que arrumar encrenca? O cara está falando que Jesus ficou endemoniado na cruz. Não, mas olha lá, a igreja está saindo gente pela janela. Não é assim. Uma vez, eu vou reservar esses minutinhos para falar sobre isso. Uma vez o rei da Inglaterra queria casar com uma mulher, só que ele já era casado. E daí ele foi pedir autorização para o Papa. E o Papa falou assim: você já é casado, não pode casar não. Larga a mão disso. Rei da Inglaterra. Daí sabe o que o rei fez? Ele rompeu com a igreja católica e fundou a igreja dele, a igreja anglicana, a igreja dos ângulos. Né? Igreja anglicana. Daí na igreja anglicana ele colocou alguém lá como supremo líder lá, fora ele, né, que já era o supremo líder da igreja, mas um bispo. E daí o bispo declarou que ele podia se divorciar da mulher e casar com outra. Isso é, ele fez essa divisão para poder casar. E daí sabe o que aconteceu? Ele casou com outra. E ele estabeleceu a sua própria igreja na Inglaterra. Depois disso,
ele decapitou todas as mulheres que ele casava. Ele teve 6. É assim, ó, não gostei mais dessa. O que ele fazia? Ele dizia, olha, veio divorciar, declarava que ela fez alguma coisa errada, colocava a mulher lá na cabeça, o verdugo vinha e tchau, ele casava com a outra que ele queria. Foi assim que nasceu a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, tá? Só que daí nesse miolo tinha um grupo chamado de puritanos. E os puritanos, eles consideravam isso tudo errado. E os puritanos queriam seguir a reforma protestante. E daí os puritanos foram perseguidos, porque eles queriam uma igreja só na Bíblia, só na palavra. A palavra puritano hoje é mal usada, porque acho que puritano é aqueles indivíduos cheios de, né? Não. Puritano era o grupo que não queria ser dominado nem por Roma e nem pela Inglaterra, mas apenas pela palavra. Entendeu? Isso é puritano. Só que no meio dos puritanos surgiu 2 grupos: os conformistas e os não conformistas. Os conformistas diziam assim: para quem encrenca, vamos viver bem com todo mundo, vamos viver bem com Roma e vamos viver bem com o rei da Inglaterra. Por que a gente vai querer problema? Vamos deixar... Entende? E os não conformistas quem eram? Eram aqueles que diziam: nem Roma, nem rei da Inglaterra. O que nós queremos é a palavra, é a fidelidade, são os princípios da reforma. Esses eram os não conformistas. Por que eu estou falando isso? Quem morreu mais, os conformistas ou os não conformistas? O que os irmãos acham? Os não conformistas, né? Eles eram queimados em praça pública. Já falei aqui de 300 pastores queimados na defesa da palavra. Bastava eles dizerem assim: tudo bem, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Estão entendendo? Hoje em dia nós vivemos uma época que nós precisamos de não conformistas. Tem um grupo muito legal que crê que quem foi crucificado foi o Pai. E canta muito bonito. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é dizer: está errado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Tem um grupo da igreja local que está proliferando em São José, porque encontrei no estacionamento, encontrei na oficina mecânica, encontro na rua de vez em quando, esses caras que pregam a salvação através da igreja local. Não podemos aceitar isso. Até em memória de tanta gente que morreu em defesa da palavra, a palavra de Deus. Jesus não assumiu a natureza de Satanás. Mas tem muita igreja lotada pregando isso. Mas a gente continua dizendo que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Alguém sem pecado, que nunca conheceu o pecado, e sequer conheceu o pecado depois que morreu. Porque se ele foi até o céu, ele foi só para dizer: está consumado. Vamos nos firmar, né, nesse mês da reforma, na palavra do Senhor, e defender sola Escritura, como diziam os nossos pais reformadores. Amém?
Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias. Malaquias, no capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Hoje o nosso tema é complexo, tá? Mas eu vou falar bem rapidamente sobre ele, pretendo pelo menos, porque cabe a nós, muitas vezes, pregarmos sobre assuntos que não são falados normalmente. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito falado, mas é importante ser dito, porque é um assunto bíblico importante. Então, nós vamos ler Malaquias no capítulo 1, a partir do versículo 2. Malaquias 1, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, todos encontraram? Diz assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais no deserto. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos, ó Deus, de Ti, dependemos da ação do Teu Espírito Santo para podermos, Senhor, compreender a Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Seu Espírito nos ajude, nos abençoe, nos toque. Fale, Senhor, a cada um, conforme as nossas necessidades. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa, chegaram mais alguns. Olha ali, a nossa vestibulanda. Que Deus abençoe, né? Acabou de fazer uma prova pesada, difícil, mas vai prestar muita atenção na palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito difícil, os réprobos. Os irmãos sabem o que é réprobo? O que é um réprobo? Vou pedir ajuda aos universitários. O que é um réprobo? O réprobo é o reprovado, né? Aquele que foi reprovado. A palavra de Deus diz que existem muitos réprobos quanto à fé. Os mais famosos na Bíblia são 2. Quais? Esaú diz aqui o quê? Amei Jacó e aborreci a Esaú, ou como diz a minha versão, rejeitei Esaú. É um réprobo. Qual outro famoso? Um cara chamado Judas, né? Judas é um réprobo. O que diz lá? Filho da perdição. Como entender isso? Mas será que a Bíblia fala dos réprobos só em relação a esses 2? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que existem momentos em que Deus entrega as pessoas para os propósitos que estão tão aprofundados no seu coração, e ele diz, cansei. Ele diz, chega. Será que Deus faz isso? Numa era em que a gente só fala de amor, 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 mas Deus é amor, 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 mas Deus é justiça, justiça, justiça. Tem um texto clássico, vamos abrir lá em Romanos para nós introduzirmos o assunto. Romanos, no capítulo 1, fala da humanidade simplesmente rejeitando a Deus e servindo a criatura, no lugar de servir o Criador, e criando, diz no versículo 23 do capítulo 1, trocaram a glória de Deus imortal
por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Quando o homem rejeita a Deus e começa a adorar a criação, a imagens esculpidas no formato de homens mortais, no formato de répteis, como algumas civilizações, no formato de pássaros e quadrúpedes, como aconteceu com o povo de Deus que adorou ao bezerro de ouro quadrúpede. Diz a palavra de Deus que eles tanto se atolaram nessa idolatria, que aconteceu algo no versículo 24. O que diz ali? Por isso, Deus os entregou a paixões infames, ou melhor, a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Deus os entregou. Tornaram-se o quê? Réprobos quanto à fé, porque direcionaram a sua fé, direcionaram a sua energia, direcionaram o seu culto a imagens de homem, de répteis, de aves, de quadrúpedes, para adorar, rejeitando o Criador. E chega num ponto que a pessoa tanto quer isso, que Deus diz: você quer isso? Então se lambuze. Fique com isso. Segundo exemplo aparece no versículo 26, vamos ler, diz assim: por causa disso, daquilo que foi escrito antes, porque eles se envolveram em filosofias e pensamentos humanos que os estavam levando a adorar a criação, a imaginar que a única coisa que existia era aquilo que foi criado, esquecendo que existe um Deus além de tudo isso, transcendental, superior, Criador. No versículo 26 diz assim: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Deus entrega essas pessoas a paixões infames, a não utilização do uso natural que Deus colocou no homem, como instinto divino que Deus pôs, que o homem é atraído pela mulher e a mulher pelo homem, mas aqui é mulher com mulher, é homem com homem, se inflamando em paixões. E o apóstolo Paulo diz que isso é resultado do fato de que um dia rejeitaram a Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram uma visão de submissão ao propósito do Senhor, e Deus os entrega a paixões infames, a atos vergonhosos. Será que tem acontecido isso ultimamente?
E tem igrejas que estão tentando normalizar isso. E ainda o apóstolo Paulo continua no versículo 28, dizendo assim: em decorrência de tudo isso, além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não convém. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, e aí vai. Pelo fato de quê? Deles terem desprezado o conhecimento de Deus. A pior coisa que existe é o desprezo do conhecimento de Deus. Você não se agrada do conhecimento de Deus. Você não tem prazer em ler a lei de Deus, a palavra de Deus. Você não tem prazer em estudar a palavra de Deus. Você não tem prazer em dizer: olha, é assim que a Bíblia diz, é assim que a palavra diz. Você não tem prazer em olhar ali e querer viver no conhecimento da palavra do Senhor, à luz da palavra do Senhor. E Paulo diz: por isso, você não quer? Deus os entrega aos seus próprios desejos. Nós temos na Bíblia diversos exemplos de indivíduos que se abandonam às suas próprias prisões, porque são prisões. Quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos escolhendo a prisão dos nossos próprios entendimentos, e tem indivíduos na palavra que escolheram viver em suas prisões. Na semana passada nós falamos de Jacó, que estava em prisões que não tinham grades, né? Quais prisões que eram? Prisão dos problemas familiares, prisão com Labão, que o escravizava como funcionário, prisão da paixão que o fez trabalhar 14 anos, prisão das suas ganâncias decorrentes do seu caráter, porque o nome dele representava alguém que era trapaceiro, que Jacó significa trapaceiro. Eram prisões, mas ele se libertou. Nós falamos das prisões de Jonas no ventre do peixe, Deus o libertou. Prisão de Paulo, Deus o libertou. Prisão de Manassés na gaiola, na jaula, Deus o libertou. Mas existem prisões que não têm saída. São as prisões dos réprobos. E o primeiro réprobo que aparece aqui é Esaú. O que Deus fala ali? Vamos voltar lá para Malaquias. Malaquias está fácil, né? Que é antes do período interbíblico ali. É o último livro do Velho Testamento. O que diz lá? Diz assim, no capítulo 1, no versículo 2, ali no meio, quando Deus fala: todavia, amei a Jacó, e no versículo 3, rejeitei a Esaú. Esse é um exemplo de alguém que não conseguiu sair da própria prisão, porque aonde ele estava preso, Esaú, ele estava preso numa postura de não valorização do quê? Da bênção de Deus. Esaú era o primogênito.
Esaú tinha o direito da bênção da primogenitura. Esaú teria todas as graças da sua família e as graças de Deus destinadas para a vida dele. Mas um dia ele chegou em casa com fome, e como desprezou a bênção de Deus, ele vendeu o direito que ele tinha da bênção por um prato de lentilha. Ele não valorizou. Uma das coisas mais terríveis é quando você tem um coração perverso e não valoriza as oportunidades que Deus te dá. Quando você não valoriza as oportunidades da comunhão com o povo de Deus, você não valoriza as oportunidades da adoração diante de um Deus todo-poderoso, do estudo da palavra, das bênçãos que Deus quer conceder. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 12. Todo mundo aqui tem que conhecer a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 12, nós temos uma exortação. No versículo 16, olha o que diz ali. Diz assim, sobre Esaú. Hebreus 12, 16, todos encontraram? Diz assim: e não haja nenhum, e que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição, uma única refeição, vendeu os seus direitos da primogenitura, de herança de filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis ainda herdar a bênção, foi rejeitado. O que significa a palavra réprobo? Rejeitado, reprovado. Ele foi reprovado. Ele vendeu a bênção por um prato de comida. Desprezo, não valorizou. Depois ele buscou com lágrimas o arrependimento. E a palavra de Deus diz que ele não conseguiu encontrar. O versículo 17 diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Quantas vezes nós imaginamos que nós podemos reverter a nossa situação um pouquinho lá na frente? Hoje eu não valorizo, hoje eu não amo como deveria amar, hoje eu não sirvo como deveria servir, hoje eu não aceito Jesus como deveria aceitar, porque amanhã eu poderei fazê-lo. Mas Esaú, ele foi reprovado. E depois ele buscou a bênção com lágrimas. Só que não conseguiu encontrar. Esses são os réprobos. Quanto à fé, já falamos de Judas, né? Judas foi um privilegiado. Vamos ver Atos, capítulo 1. Quando o apóstolo Pedro quis escolher um substituto para Judas, porque Judas era um dos 12, né? Ele fala algo sobre Judas. Olha o que diz lá no versículo 16. Vamos ver a partir do 16. É o apóstolo Pedro falando aqui. Ele diz assim para o grupo de 120 irmãos:
Atos capítulo 1, versículo 16, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Os irmãos estão vendo? Judas era contado como um dos 12. E ele teve participação naquele ministério dos 12. Ele aprendeu com Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele participou da ceia com Jesus. Porém, por 30 moedas, ele tornou-se réprobo quanto à fé. A importância da decisão. Nós podemos também falar de Demas. O que aconteceu com Demas? O apóstolo Paulo, quando estava para morrer, diz: Demas me abandonou porque amou o presente século. O Paulo falando de Himeneu e Fileto, que ele os entregou a Satanás. Por quê? Porque começaram a pregar heresias a respeito da ressurreição, e Himeneu, Fileto, Alexandre tornaram-se réprobos, rejeitando a graça de Deus. A pior coisa que pode acontecer é alguém rejeitar a graça de Deus. A pior coisa que pode acontecer. O risco, o perigo de viver naquele limite, sem uma entrega absoluta ao Senhor. A palavra de Deus fala de alguns casos. Vamos abrir lá em 2 Timóteo. Peço que os irmãos abram. Segunda Timóteo fala de alguns que se tornaram réprobos. Sabe por quê? Porque eles primeiro permitiram que os falsos mestres entrassem dentro da casa deles. E o segundo, porque eles tiveram a oportunidade de aprender. Porém, eles aprendiam, mas nunca conseguiam chegar no conhecimento da verdade. Timóteo, 2 Timóteo 3,6, vamos ler, diz assim, falando sobre os falsos ensinadores: são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre, o quê? Aprendendo. E jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são réprobos na fé. Está ali essa palavrinha no versículo 8. São réprobos quanto à fé.
Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Existe uma responsabilidade muito grande em aprender. Mas aprender até chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo. Porque dura coisa, irmãos, é viver na beira do abismo. Viver na beira do abismo é quando você gosta de ficar ali em perigo, quase tornando-se um réprobo. Porque falta a tomada radical de decisão. Esses dias eu preguei sobre o apóstolo Paulo, e Paulo está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa. Todos se lembram? E ele disse para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu fui fiel ao quê? A visão celestial. Porque Paulo comentou com o rei Agripa que Jesus havia aparecido a ele a caminho de Damasco, uma grande luz. E ele, quando dá o testemunho dele, ele diz: ó rei Agripa, eu tenho sido fiel à visão celestial. E Paulo está pregando para Agripa, para Berenice. O rei Agripa estava com Berenice. O que a Berenice era dele mesmo? A gente fala, né, a sua esposa, não é? Mas a história diz que ela era irmã dele. E a história diz que havia uma questão incestuosa ali. E Paulo então está pregando para eles, fazendo a sua defesa. Vamos ver o que o rei Agripa respondeu para o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 28. Depois de Paulo ter pregado, depois de Paulo ter feito a sua defesa, depois de Paulo ter dito que ele foi fiel à visão celestial, o rei Agripa fala com Paulo, no versículo 28. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem essas algemas. O rei Agripa ouviu, o rei Agripa foi tocado, mas o rei Agripa não decidiu. Não decidiu. Os irmãos sabem de quem o rei Agripa era parente? Alguém sabe? Como é que nós começamos essa história aqui mesmo? Qual foi o primeiro réprobo que nós falamos? Amei a Jacó e aborreci Esaú. O povo que veio da linhagem de Esaú é chamado de Edomita, porque Esaú teve o nome dele trocado para Edom. Esaú significa peludo, e Edom significa vermelho, porque a sopa, o guisado era vermelho. Ele passou a ser conhecido como Edom, porque vendeu a primogenitura por um guisado vermelho. Passou a ser conhecido como vermelho, Edom. E ele deu origem a um povo chamado os Edomitas.
Esse povo era inimigo do povo de Deus. E um dia Deus mandou o profeta Obadias dizer àquele povo que vivia nas montanhas do Monte Seir: eu acabarei com vocês, porque vocês estão perseguindo o meu povo. Porque vocês estão desprezando o meu povo. E Deus condenou os edomitas a perderem tudo. E os edomitas, eles foram subjugados. E aqueles que sobraram da guerra foram circuncidados e obrigados a se tornar prosélitos judeus. E eles passaram a ser chamados de Herodes. Os Herodes. Então, quando a gente vê lá o cara que perseguiu Jesus para matar a criança, né, quando Jesus era menino, quem que era? Herodes. E diversos outros Herodes, todos descendentes desse cara, réprobo, que deu origem a um povo que Deus condenou, e uns pouquinhos ainda sobraram. E Paulo, nesse texto de Atos, está pregando, sabe para quem? Para Herodes Agripa, o último da linhagem de Esaú, que teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor e rejeitou. Réprobo. Estava ali, ó. Era só dizer um sim. Nós encontramos um outro homem na Bíblia. Para nós encerrarmos Marcos capítulo 12, nós encontramos um mestre da lei, que eu considero muito atrevido. Marcos capítulo 12. E Jesus estava discutindo com os saduceus sobre a ressurreição. E esse mestre da lei entrou na conversa e pensou assim: ó, esse Jesus, ele é sabido, né? Eu vou fazer uma pergunta para esse Jesus. Está no versículo 29, ou melhor, no versículo 28. Perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante, Jesus? E Jesus respondeu: o mais importante é: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o Senhor único, ame ao Senhor. Jesus respondeu. Daí no versículo 32, ele elogia Jesus, ele diz assim: muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Ele elogiou Jesus. Daí Jesus dá uma resposta para ele, diz assim: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava de fazer perguntas. Será que foi bom ouvir essa palavra? Tá? Quando Jesus falou assim: você não está longe do reino. É bom ou é ruim? Hã? Miriam, você não está longe do reino. É bom ou é ruim? Quem não está longe também não está dentro. Você está tão perto do reino. Tem um hino do cantor cristão, não sei se os irmãos conhecem: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém,
Sem Jesus, sem perdão. É que nem o rei Agripa. Paulo, por pouco me convences. E Paulo diz, não só você, mas todos os que estão ouvindo. Gostaria que fossem convencidos a crer em Jesus. Eu queria encerrar dizendo, não se torne réprobo por rejeitar o convite gracioso de Jesus. A igreja de Laodiceia tornou-se uma igreja apóstata, reprovada, porque Jesus ficava batendo na porta daquela igreja de Laodiceia. E o que Jesus dizia para a igreja? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra a porta, que eu entrarei e cearei contigo. Mas você precisa abrir a porta, você precisa, diferente do rei Agripa, receber a mensagem de Paulo. Você precisa, diferente daquele mestre da lei, ouvir, já estás no reino, porque você recebeu Jesus como seu Salvador. Feche seus olhos. Eu quero convidar, se você ainda não fez esse compromisso com Jesus, eu quero te dizer que basta um sim. Basta dizer, Jesus, eu quero. E Jesus te recebe. E daí você não está só perto, mas você está no reino. Você entra para o reino. Pela fé. Dizer, sim, Jesus, eu aceito. Se há alguém que gostaria de fazer isso nesse momento, levante a sua mão e nós vamos orar por você, dizendo assim, Senhor, eu aceito, eu quero estar contigo. Há alguém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós somos aceitos, nós somos recebidos por Ti. Porque, Senhor, abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, habita em mim, porque eu quero viver para o Senhor. Obrigado porque nós podemos entregar todo o nosso ser e entregar com absoluta confiança de que o Senhor tem cuidado de nós. Jamais rejeitaremos, ó Deus, a Tua direção. Jamais rejeitaremos, ó Deus, os Teus caminhos. Obrigado porque o Senhor se revela. E obrigado pela Sua palavra que ilumina, pelo Teu Espírito que convence, e pela cruz da Tua graça que nos salva. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer nesse momento. Logo após esse louvor, convido o pastor para que dê os avisos dessa semana e a bênção apostólica. Todos os dias eu estou
Irmãos, alguns avisos. Creio que podemos fazer o bazar no próximo sábado, né? Que dia que é o próximo sábado? Dia 9? Pode ser? Amém, amém? Nós recebemos ainda algumas doações hoje, né, para o bazar. Louvamos a Deus. Quem tiver, pode trazer. Né? E lembrando que todo começo de mês nós estamos naquela questão do nosso aluguel aqui, né? Então, os irmãos que puderem ajudar, né, no aluguel, porque o bazar é para aluguel. E também ofertas específicas para o aluguel, através do QR Code ali, vai direto para uma poupança, que é do aluguel, né? E as demais despesas em relação à igreja. Nós pedimos, então, que os irmãos que já têm sido tão fiéis continuem na sua fidelidade, no seu compromisso diante de Deus. Estamos orando, né, para que Deus possibilite que possamos crescer, nos desenvolver, e temos o sonho de termos um lugar só nosso. Vamos colocar isso diante do Senhor também. Oração, né? Quem conhece Jesus gosta de orar. Então, oração em casa, no quarto em particular, e na sexta-feira na igreja, junto com os irmãos, aqueles que puderem vir, né? Devem vir, vamos participar da reunião, tão importante reunião de oração. E domingo, culto em adoração ao nosso Deus, vamos convidar o máximo de pessoas para que venham, para que possam participar da casa do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos encerrar com uma palavra de oração. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante de uma semana e precisamos da proteção do Senhor. Proteção em relação à violência urbana, proteção em relação a este mundo, ó Deus, que, segundo a Tua palavra, jaz no maligno, mas a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então pedimos a proteção do Senhor, proteção pelos Teus exércitos celestiais, de cada família da igreja. Proteja, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, ó Deus, proteja nossos irmãos, proteja a nossa casa, nós te pedimos isso. Nos dê saúde, pedimos força para o trabalho, pedimos pelos nossos estudantes, ó Deus, dê a cada um sabedoria, energia, capacidade, Senhor, para as suas atividades. Nos abençoe, nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão e que Deus abençoe a todos.